Bom dia, uma segunda-feira extraordinária para você que está chegando, uma segunda-feira incrível, uma segunda-feira abençoada, uma segunda-feira literalmente no 12. Como é que vocês estão por aí? Conta para mim como é que foi o final de semana. Como é que foi o final de semana? Como é que tá sendo? Como é que vai ser essa semana? Como é que foi o final de semana? E como é que vai ser esse final de semana? Conta pra mim, vai escrevendo. E você compartilhou a live aí pra 12 pessoas? Compartilhou pra 12 pessoas? Bora, se cada um que tá nessa live aqui compartilhar com 12 pessoas, quantas pessoas, se duas vierem, quantas pessoas nós vamos ter aqui? Vamos tocar o terror divino na terra, bora, bora! E eu quero compartilhar com vocês que eu acordei hoje às 5 horas da manhã. E essa música, fazia muito tempo que eu não ouvia ela. Muito tempo. E quando eu abri meus olhos, imediatamente, ali estava tocando essa música dentro do meu coração. E eu não quis fazer a live lá do quarto porque... quinta e sexta ela travou muito, né? Travou muito. Então eu falei, não, eu vou descer lá embaixo, na recepção, em algum cantinho para fazer a live. E quando eu cheguei lá dentro da recepção, nenhum lugar tava confortável para eu fazer a live, tava com muito barulho, gente passando. Eu falei, não vou nem poder ligar uma musiquinha. Então eu vou descer lá embaixo. Para chegar aqui, foi bem complicado, porque eu não tinha vindo aqui na piscina desse hotel ainda. Eu tô aqui fora na piscina, tá? Ó, dá uma olhada. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tô na piscina aqui do hotel. E aí, resultado. A hora que eu cheguei aqui embaixo, tava chovendo. Eu não tinha visto que tava chovendo, porque do quarto do hotel a gente não consegue ouvir a música. E assim como a chuva que cai, Deus falou no meu coração, Grace, assim como tudo aquilo que queima, que está no teu coração, a bênção já foi derramada. A bênção já foi derramada. A chuva já está caindo. E essa chuva é uma chuva de bênção, essa chuva é uma chuva de Espírito Santo. Essa chuva é uma chuva de alegria. Essa chuva é uma chuva de amor que está caindo na casa de cada um de vocês agora. E Deus me mostrou isso de forma muito clara. Que estava abrindo as comportas do céu e fazendo chover na vida de todos nós. Eu fiquei muito feliz. Chuva de bênção. Então fala aí agora, escreve aí agora qual a chuva que está caindo na tua casa. Chuva de bênção, chuva de amor, chuva de prosperidade, chuva de esperança. Escreve aí agora o que você... Olha a chuva que você está recebendo aí agora na tua casa. Escreve, não sei se na tua casa está chovendo ou não. Aqui está chovendo, vocês conseguem ouvir o barulho ainda no telhado. E essa música com essa chuva no céu me arrepiou inteira quando eu cheguei aqui fora. Inclusive a hora que eu cheguei ali, o funcionário do hotel falou assim, Grace, dona Grace, aqui tá chovendo, você não vai conseguir fazer live aí fora. Eu falei, tem algum lugar coberto? Ele falou, tem. Eu falei, então eu vou fazer dali. Para que vocês sintam o quanto Deus tem preparado bênçãos na vida de vocês. Para que vocês entendam como as bênçãos de Deus estão sendo derramadas, mas muitas vezes você não está querendo aceitar, você não está querendo receber, justamente pelos seus comportamentos, justamente pelas suas decisões, justamente por tudo aquilo que muitas vezes você se coloca no caminho a fazer, coisas que não é o que Deus pediu para você fazer. Você parou para perguntar para Deus se é isso que você tem feito, se é isso que Ele realmente quer que você faça? Escreve aí o que você quer que... O que você quer que seja chuva na tua casa hoje. Escreve aí. Vai escrevendo. Escreve qual é a chuva que você quer receber na tua casa. Chuva vai descer.
Escreve toda a chuva que você quer que caia sobre a tua casa. Do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer, vai chover, vai chover. Maria Aparecida. Escreve agora o que você quer de chuva na sua casa. Escreve agora. Você disse eu caio e eu levanto. Tira a parte do eu caio. O cair é natural da vida. O cair acontece. Então para de falar eu caio ou eu vou cair. É normal cair. A gente sabe que os fracassos acontecem, mas não atraiam eles para a tua vida. Então coloca assim: eu caminho de forma imparável. Eu caminho de forma imparável, porque eu tenho um Deus que me sustenta. Tá? Vão escrevendo aí. Qual é a chuva que você quer na tua vida? Qual é a chuva que você quer na tua história? Qual é a chuva que você quer na tua casa? Chuva de prosperidade, chuva de amor, chuva de alegria, chuva de vitória. Chuva de Deus sobre o processo. Chuva do Espírito Santo, chuva de prosperidade, chuva de abundância. O que mais que você quer? Chuva de sabedoria, chuva de abundância. Escreve. Sabe por que muitas vezes as coisas não acontecem na tua vida? Porque você não tem a atitude de terminar aquilo que você começa. Talvez agora, eu estou dando o comando para você. Escreve a chuva que você quer na tua vida e você está aí só pensando em fazendo outra coisa. Eu quero te convidar agora para aquilo que você está fazendo. E escreve qual é a chuva que você quer na tua vida, qual é a chuva que você quer na tua casa. Escreve a chuva que você quer agora. Porque o projeto que Deus tem para fazer na tua vida, ele é grandioso, mas você precisa acreditar nisso. Tudo aquilo que você pedir, escuta isso. Escuta isso. Junto com essa chuva maravilhosa que está aqui. Se pedirmos, Jesus virá. Como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, grite, chame por Ele. Fala para Jesus: faz chover, Senhor. Faz chover na minha semana. Faz chover, Senhor Jesus. Abra as comportas, Senhor Jesus, de bênçãos na vida dessas pessoas. Chuva de sabedoria, Senhor. Chuva de ousadia para que essas pessoas parem, Senhor Jesus. Para que essas pessoas percam esse medo, Senhor. É um som de ousadia, Senhor. Chuva de amor, Senhor. Se pedirmos, Jesus virá. Como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Bom dia, bom dia. Para quem tá chegando agora, bom dia, já chega e vai compartilhando a live aí. Vocês estão me estranhando que eu tô aqui de capuz. Óbvio que com o meu capuz no 12 aqui, ó, com o meu moletom no 12, maravilhoso. Eu sou imparável. Porque aqui fora tá bem frio. A gente veio fazer a live aqui, perto da piscina do hotel. E essa chuva que cai aqui fora possa simbolizar a chuva que Deus está abrindo as compotas do céu para cair sobre a sua vida. Então você que está chegando agora, já vai compartilhando a live e vamos para cima. Bora, no 12, mais uma segunda-feira. Mais uma segunda-feira abençoada, mais uma segunda-feira incrível. Mais uma segunda-feira cheia de coisas incríveis para você. Começa a profetizar sobre a sua casa, Senhor. Obrigada porque essa semana nós vamos fazer o necessário.
Essa semana eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer o meu melhor. Essa semana eu não vou só esperar que as coisas aconteçam, eu vou fazer as coisas acontecerem. Coloca, fala obrigada Jesus, obrigada Jesus. Obrigada Jesus por mais um dia, obrigada Jesus por mais uma semana que se inicia, um novo mês que se inicia, Senhor Jesus. Obrigada Jesus. Hoje, dia 30 de agosto, chegando na reta final. E amanhã iniciamos nessa semana mais um novo mês. Então, obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor prepara para nós. Obrigada, Jesus, por cada pedacinho, Senhor Jesus, da nossa vida. Fala para Jesus assim: eu entrego a você, Jesus, essa semana. Eu entrego a você. Eu entrego a você essa semana na palma das tuas mãos, Senhor. Eu entrego na palma das tuas mãos, Senhor Jesus. Fala para Jesus. O que você quer? O que precisa acontecer hoje, no dia 30 de agosto, para que teu mês de agosto se encerre de um jeito incrível? O que você precisa? O que você precisa que aconteça hoje para que o mês de agosto se encerre até amanhã de uma maneira incrível? Eu quero te convidar a entender que tudo aquilo que você precisa fazer já está pronto. Você só precisa botar o teu passo. Você só precisa fazer a tua parte. Você precisa só fazer a tua parte, o que demanda para você fazer. Aquilo que demanda para você fazer. Eu peguei agora há pouco, desculpa porque aqui não tem nenhuma mesa, tá, gente? Eu vou ficar aqui meio inclinadinha aqui com vocês, tá? Vocês gostaram do moletom? Eu vi gente falando aí que tá querendo meu moletom. Claro que tem o moletom. Foi meio exclusivo para quem tava no evento, mas eu acho que tem alguns lá no escritório. Ele é maravilhoso. E atrás ele tem um leão, gente. Depois eu vou mostrar pra vocês. Tem um leão lindo atrás. Não sei como é que eu vou fazer isso, mas depois eu mostro. Então, olha. Nós estamos aqui em 2 Reis 6. E aí a gente vai falar agora do exército de Arameu. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. E depois de reunir com seus conselheiros, ele disse: montarei o meu acampamento nesse lugar. Aí Deus falava no coração de Eliseu e Eliseu falava. E Deus mandava falar pro rei de Israel: olha, o exército da Síria vai passar por aqui, então saiam daí e vão para lá. Então Deus cuidava do povo escolhido, Deus cuidava do povo de Israel. E aí aconteceu que o rei da Síria começou a ficar indignado, porque ele planejava todo o ataque e as coisas não aconteciam, planejava tudo e as coisas não davam certo. E aí o que aconteceu? O rei da Síria ficou meio indignado, né? Porque ele falou assim: o que está acontecendo? Aí ele reuniu todos os conselheiros e perguntou: vocês estão me traindo? Vocês estão indo contar para o rei de Israel onde é que a gente está? Porque não é possível. E aí um deles falou: não, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que você fala em seu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. E eles chegaram à noite e cercaram a cidade. E Eliseu, o servo do homem de Deus, um ajudante de Eliseu, levantou bem cedo quando ele saía, e ele falou para Eliseu. Ele viu que uma tropa gigante estava vindo. Uma tropa com cavalos de guerra, cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então, quando o ajudante de Eliseu se levantou, ele olhou ao redor e estava assim, todo cercado. Eles estavam todos cercados de carro de guerra, de cavalo, ou seja, longe, estava longe, mas estava cercado. E aí, então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? Essa foi uma das partes mais lindas aqui que me tocou. Porque é uma das coisas que a maioria das pessoas não fazem. O que faremos? O que vamos fazer?
A humildade de Eliseu. Eliseu poderia ter pensado, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele não deixou em nenhum momento que o ego dele tomasse conta. Eliseu não deixou que o ego dele tomasse conta. Eliseu simplesmente perguntou para Deus: o que faremos? E eu quero te convidar hoje a ser um Eliseu na tua vida, na tua família, na tua história, no teu negócio. Perguntar para Deus: o que faremos hoje? O que faremos essa semana? O que faremos nesse fechamento de mês? O que faremos nesses próximos dias, nesse próximo início de mês? O que faremos, Senhor? O que faremos? O que o Senhor quer que eu faça? O que faremos? E o profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Ou seja, a confiança no coração do Senhor, a confiança no Senhor que tinha dentro do coração do profeta Eliseu, ele era acima de qualquer coisa. Ele era acima de qualquer coisa, de qualquer situação. Ele estava rodeado de carros de guerra, de carros de tudo que tinha. Mas ele afirmou. Ele não ficou mentalizando que estava com medo. Ele falou: nossa, vamos morrer, meu Deus, o que vamos fazer? Estamos em número menor. Se a gente for lutar com esse povo, nós não vamos dar conta de ganhar. E aí, Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Ou seja, Eliseu orou pelo ajudante dele. Então, por quê? Porque Eliseu já estava vendo. Eliseu já estava vendo com os olhos sobrenaturais. Eliseu não estava vendo com os olhos humanos. O ajudante de Eliseu estava vendo com os olhos humanos. Mas Eliseu estava vendo com os olhos sobrenaturais. O que eu quero falar com isso para vocês é que quando você liga alguma coisa que você está ligando, já tem no céu. E quando Eliseu abriu a boca para falar somos maiores do que ele, é porque Eliseu já estava vendo a quantidade do exército de Deus que estava protegendo ele ao redor dele. Só que o ajudante não estava conseguindo ver ainda, ele estava vendo com os olhos espirituais. O ajudante, ele olhava, ele via com os olhos espirituais, ele não tinha noção do que estava acontecendo. Ele estava vendo, o ajudante estava vendo com os olhos físicos. E ele não tinha noção do que estava acontecendo ali ao redor dele. Mas Eliseu estava seguro. Por quê? Porque a fé dele mostrava e deixava com que ele visse com os olhos espirituais. E naquele momento, Eliseu orou a Deus e disse: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que abriu e olhou para as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eita lasqueira, gente, que demais isso. Nossa Senhora. Pensa bem. Ao redor estava cheio de carro de fogo. Porque nosso Deus é um Deus de fogo. Nós andamos com aquele que faz descer fogo, que fecha a boca do leão. Nossa, que incrível. E aí a pergunta que eu quero te fazer: será que seus olhos espirituais não precisam ser abertos? Será que aquilo que você está vendo não é só a reprodução daquilo que está na tua mente? Um olhar físico, um olhar humano diante das coisas que estão acontecendo ao teu redor? Será que você está conseguindo enxergar a prosperidade, a abundância, a quantidade de coisa que Deus já preparou para a tua vida? Pede para Deus agora, fala assim: Senhor Deus, abre os meus olhos, Senhor. Abra meus olhos para que eu possa ver, Senhor. Abra meus olhos espirituais, Senhor, para que eu possa ver, Senhor Jesus. Abra, Senhor Jesus, os olhos espirituais desse povo, Senhor Jesus, que está aqui nessa live hoje. Abra, Senhor Jesus, os olhos espirituais, Senhor Jesus, para que eles possam ver, Senhor Jesus. Para que eles possam ver de verdade aquilo que tem ao redor deles, aquilo que está acontecendo, Senhor Jesus. Porque nós sabemos que essa batalha não é do mundo físico, é do mundo espiritual, Senhor. Pede para Deus: abre os meus olhos, Senhor Jesus. Abre os meus olhos para que eu veja. O que está falando aqui? Abre os meus olhos para que eu veja. Abre os meus olhos para que eu veja. Ou seja, abre os meus olhos para que ele veja. Eliseu orou por quê? Será que o ajudante dele não estava enxergando? Será que o ajudante dele tinha algum problema de visão? Será que o ajudante dele, ou seja, ele estava vendo, mas não estava vendo? Abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que quando olhou nas colinas,
estavam cheios de cavalaria de fogo ao redor de Eliseu. Então, quando Eliseu disse, nós somos muito mais numerosos do que eles, era porque Eliseu já estava vendo através do olhar da fé. O que é a fé? A fé é força espiritual. Eliseu já estava vendo com o olhar da fé. O ajudante dele estava vendo com o olhar ainda só da esperança. A esperança e a fé, ela tem que caminhar junto. Nós falamos sobre isso semana passada. A esperança e a fé é duas coisas que precisam caminhar junto. Porque se você não consegue enxergar aquilo que Deus está colocando no teu caminho, aquilo que está agindo aqui nesse mundo, o que está tendo de sobrenatural na tua vida, você sempre vai continuar olhando com o olhar humano, com o olhar de ver aquilo que a tua mente simplesmente está reproduzindo. E eu fico imaginando a cena, eu fico imaginando Eliseu lá na montanha, Eliseu nesse lugar, eu imagino uma montanha, eu imagino Eliseu assim, com o peito erguido, eu imagino Eliseu forte, imparável, olhando como um soldado num campo de batalha, mas aquele soldado que estava assim, ó, eu tô com Deus. Deus que é dono de tudo isso aqui, eu tô com Deus que manda nisso aqui, eu tô com Ele que comanda, eu tô com Ele que faz descer fogo do céu, que faz descer chuva, que faz fazer o que Ele quiser. O versículo, vamos lá, nós estamos em 2 Reis 6, 8. 2 Reis 6, 8, tá? 2 Reis 6, 8. E aí, continuando aqui, eu fiquei imaginando aqui, gente, o sentimento desse ajudante. Vocês já pararam para pensar? Tava o ajudante e Eliseu na montanha. E aí o que aconteceu? O que aconteceu? Conta. Quando aconteceu isso, eu fico imaginando a cara do ajudante. A cara do ajudante profeta que estava ali. Quando ele abriu os olhos, que ele conseguiu enxergar, que ele foi entender muita coisa que estava acontecendo. Que até ali ele não conseguia entender. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. 8 em diante, tá? A gente está lendo do 8 em diante. No 17 que Eliseu disse, Senhor, abre os olhos dele para que eu veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cheias de cavalos e carruagem de fogo. Uau! Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor. Deus, faça com que esses homens fiquem cegos. Então, os homens ficaram cegos. Eliseu lhes disse, esse não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. Todos eles seguiram Eliseu. Eliseu os guiou até Samaria. Assim que entraram na cidade... Assim que eles entraram na cidade, Elias disse, Senhor, abre os olhos desses homens para que eles possam ver. Então o Senhor abriu os olhos e eles viram que estavam no centro de Samaria, ou seja, esse exército tinha ido lá para matar Eliseu. Mas o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, Ele te protege, Ele não permite que nenhum mal se levanta. O mal só vai se levantar na tua vida a partir do momento que você der poder para Ele. Você precisa entender que você tem um Deus do teu lado, um Deus que te protege, um Deus que te ama, um Deus que te cura, um Deus que se precisar Ele vai cegar o inimigo, para dispersar o inimigo, para que não chegue até você. Quando você entender isso, você vai se tornar imparável. Cadê meu exército imparáveis? Cadê minhas oficiais do exército imparáveis? Cadê as minhas oficiais, as minhas anjas oficiais do exército imparáveis? Cadê minhas anjas? Cadê minhas oficiais do exército imparáveis? Vocês sabem do que eu tô falando. Bora encaminhar essa live, quem tá chegando aí, bora encaminhar essa live, bora botar pra ferver no 12, bora. E aí o que eu quero falar pra vocês? Assim que eles entraram na cidade, Eliseu falou, Senhor, abre os olhos desses homens para que eles possam ver. Será que hoje
O que você tem precisado, é abrir os teus olhos para que você possa enxergar. Talvez o teu olho até esteja aberto, talvez você esteja até olhando ao teu redor, talvez você esteja até conseguindo ver. O que nós conseguimos ver aqui, gente, é 1 metro, 2 metros, é muito pequeno perto do que Deus tem para você. Talvez as suas escolhas, as suas decisões estão baseadas naquilo que você consegue enxergar de relatório. Talvez as suas decisões, as suas escolhas de caminho, de passo a ser dado, tá só naquele 1 metro que você consegue olhar para frente. E o que Deus quer te mostrar, Deus quer abrir os teus olhos para você conseguir ter a visão daquilo que Ele já preparou para você. Fala para Jesus agora, escreve aí: Senhor, eu preciso enxergar. Senhor, abre meus olhos sobrenaturais. Escreve isso aí. Escreve isso aí. Senhor, eu preciso ver com os olhos sobrenaturais. E aí, quando Eliseu orou, Senhor, abre os olhos destes homens para que eles possam ver. Então, o Senhor abriu os olhos e eles estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: o que você quer que eu faça? Você quer que eu os mate? E ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura? Ordena que lhes sirvam com comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou um grande banquete. Terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. E nunca mais, a partir daquele dia, as tropas da Síria invadiram o território de Israel. Gente, quanta coisa nessa passagem. Nós estamos em 2 Reis 6, de 6:8 a 6:23, tá? Foi o pedacinho que a gente leu hoje. Mas quanta coisa aqui hoje, hein? Quanta coisa aqui hoje. Primeiro, e a parte que mais me arrepiou aqui foi justamente imaginar Eliseu, a segurança de Eliseu, porque ele sabia o Deus que ele tinha. Ele sabia o Deus que ele tinha, mas mais que isso, o olhar dele para aquilo que ele conseguia ver era tão claro, era tão nítido. Era tão claro, era tão nítido, que ele não conseguia explicar para as pessoas que estavam ao redor dele. Do lado dele tinha um ajudante. E quando ele olhava, ele falava assim: somos mais que eles. Somos em mais quantidade do que eles. Mas o ajudante dele, ele via com olhar não via com olhar espiritual, ele via com olhar físico. Talvez aquele sonho, talvez aquele projeto, talvez aquela meta que está dentro do teu coração é algo tão grandioso que já está abençoado no céu, já está feito no céu. E você, quando você sonhou, quando você desejou, quando você criou o teu projeto, você teve a visão espiritual. Você conseguiu enxergar coisas que outras pessoas não conseguiram enxergar. Por isso que aí está a grande falha de quando você tem um projeto, de quando você tem uma ideia, de quando você tem... Muitas vezes é quando você está tendo a visão sobrenatural. Vocês estão entendendo por que muitas vezes a gente perde muito quando a gente vai pedir opinião para outra pessoa? Quando a gente vai pedir opinião para pessoas erradas? Vocês estão entendendo isso? Talvez a visão espiritual que Deus permitiu com que você tenha, relacionado a um sonho, relacionado a algo que vai acontecer. Sonho, eu tô falando sonho de meta, não tô falando sonho de deitar e dormir, não. Você precisa ver com os olhos espirituais antes de fazer. E Grace, como que eu estimulo isso? Se conectando direto na fonte, se conectando com Deus. Hoje é dia 30 de agosto, tem muita gente que está aí correndo com o fechamento de mês. Tem gente que está buscando superar seus obstáculos porque talvez o mês inteiro não fizeram o que tinha que ter sido feito. Talvez o mês inteiro deu aquela proteladinha, deu uma arrochada mesmo nessa última semana.
Talvez tem pessoas aqui que estão começando os novos projetos, talvez tem pessoas aqui que estão olhando, direcionando, pensando o que eu posso fazer para melhorar essa realidade minha. Se você está nessa etapa da tua vida, pede para Deus abrir os teus olhos espirituais para que você veja tudo aquilo, para que você veja os carros de fogo que já está ao teu redor, para te proteger, para te conduzir a algum lugar diferente. As carruagens de fogo já estão colocadas ao teu redor, porque o teu Deus, ele não te abandona. Se você já está tendo essas visões, se você já está tendo essas metas, se você já está tendo aquilo que Deus já colocou dentro do teu coração, daquilo que você vai viver, lembra daqui, seus olhos não viram, os seus ouvidos nem ouviram e nem sequer imaginaram o que Deus tem preparado para você. Então que nessa segunda-feira, eu vou te convidar a ir lá no feed. Vai ter uma foto lá agora. Um vídeo, não sei. Eu quero ir lá e te convidar agora a escrever: Senhor, abre meus olhos espirituais. Eu quero que você vá lá e escreva isso: Senhor, abra meus olhos espirituais. Para que eu possa ver. Abra meus olhos para que eu possa ver. Escreve isso lá. Abra meus olhos para que eu possa ver. Senhor, abra meus olhos para que eu possa ver. Abra meus olhos espirituais para que eu possa ver. Senhor, abra meus olhos espirituais para que eu possa ver a quantidade de carruagem de fogo que tem ao teu redor. E que não há mal que vai chegar até você. Não há nada que vai chegar até você. Porque ao teu redor tem carruagem de fogo pronta para lutar contigo. Amém? Vai lá no feed agora, a hora que acabar a live, e você vai escrever lá no comentário do feed, você vai escrever assim, ó, presta atenção: Senhor, abre meus olhos espirituais para que eu possa ver. Eu quero que você escreva, sabe por quê? Porque quando você pensa, e quando você fala, e quando você escreve, você está usando todas as maneiras de ativar a sua mente. Quanto mais você pedir, quanto mais, não é só pedir, é você se propor a isso. Amém? Vou colocar essa música de novo, pra gente finalizando. Tá um frio aqui, gente, tá um frio aqui, vocês não têm noção. Mas aqui o céu tá descendo. Vou deixar salva essa live. Vou deixar essa live salva. Para vocês que chegaram depois, eu tava aqui contando que eu acordei com essa música na minha cabeça. Há muito tempo eu não ouvi essa música, hein? Vocês estão perguntando que música que é essa? É Faz Chover, Abra as Comportas do Céu. E o quarto do hotel que eu estava não dava para ouvir chuva. E eu desci na recepção que também não dava para ouvir chuva e não consegui fazer a live de lá porque tava muito barulho, muita gente ao redor. E aí eu catei meu computador e falei, nossa, eu vou ter que achar um lugar para fazer essa live, porque no quarto também tava muito ruim o sinal. E aí, quando eu cheguei aqui na piscina, eu com essa música na minha cabeça, tava chovendo. Então, você tem alguma dúvida de que Deus, ele mostra, ele fala comigo o tempo todo. É incrível, é incrível. Então, pega essa chuva aqui. Pega essa chuva que tá aqui. Vou mostrar pra vocês. Vocês estão ouvindo o barulho? O barulhinho da chuva tá dando pra ouvir aí? É a chuva de bênçãos que Deus tá pondo na tua vida. Olha isso. Abra as comportas dos céus e faz chover. Um dia lindo pra vocês. O Hightech falou, a intimidade. É essa intimidade com Deus que vocês precisam buscar. É essa intimidade que vocês precisam buscar. E vocês vão chegar em lugares que vocês vão sentir que ali às vezes não é um lugar que você deve estar. Quando você tem intimidade com Deus, você senta ao lado de uma pessoa, você sente no seu coração se essa pessoa é ou não é para caminhar do teu lado.
Se você tem intimidade com Deus, você tem as decisões melhores, você consegue discernir as melhores decisões. Então aprende a ter essa intimidade com Deus. Aprende a ter essa intimidade com Deus. É estar conectado direto na fonte. Porque quando você conecta direto na fonte, o download vem direto do céu. Um dia lindo para vocês. Uma semana incrível. Uma semana incrível, uma semana extraordinária. Uma semana literalmente no 12 para vocês. Eu deixo para vocês lerem hoje, então, 2 Reis 6, de 8 a 23. 2 Reis 6, de 8 a 23. Uma semana maravilhosa para vocês, uma semana incrível, uma semana abençoada, um dia extraordinário. E até amanhã, às 6h12. Eu quero saber se vocês vão chamar pessoas para estar com a gente amanhã. Eu quero te lembrar que nós somos um exército de pessoas imparáveis, que não vai parar, que não vai nos calar, e nós vamos botar para ferver no 12. Quero te convidar amanhã, para convidar mais pessoas para estar aqui com a gente. Para convidar mais pessoas para estar aqui com a gente, para que a gente possa fazer com que mais pessoas enxerguem com um olhar sobrenatural, para que mais pessoas enxerguem com o olhar espiritual e não somente com o olhar humano. O mundo aí fora só está enxergando com o olhar humano, só está enxergando aquilo que é entregue para eles, só está enxergando aquilo que a mídia entrega para eles. E o que eu quero te convidar é fazer parte de um exército onde vai trazer pessoas para ter um olhar sobrenatural, para ter um olhar espiritual sobre tudo aquilo que está aqui ao nosso redor e que a gente não está nem vendo. Amém? Então bora! Se faz sentido para vocês, somente se faz sentido para vocês. Eu espero vocês amanhã às 6h12 e muitas pessoas aqui com a gente. Vai lá no feed agora e escreve: Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu possa ver. Beijo no coração de vocês e até amanhã às 6h12.